Você sabe qual é a diferença de uma empresa de crescimento para uma empresa de dividendos? Quando a gente monta a nossa carteira, é importante a gente saber exatamente qual é o tipo de empresa a gente está colocando nela. E a gente tem que saber que tipos diferentes de empresa cumprem propósitos diferentes na nossa carteira. Bom, começando pelas empresas de crescimento, elas são aquelas que reinvestem grande parte do lucro delas no próprio negócio, buscando um aumento do crescimento, um aumento das atividades, uma expansão da empresa, um aumento do market share, uma angariação maior de clientes. A principal preocupação das empresas de crescimento é crescer, expandir os seus negócios. Por isso elas são mais arriscadas, elas se alavancam mais, elas dão menos retorno para o acionista no curto prazo, elas não distribuem dividendos ou distribuem muito poucos, porque a principal mote delas, o foco delas, o objetivo é crescer, é angariar mais clientes, é expandir a sua área de atuação, expandir o seu mercado e se tornar, no futuro, a empresa dominante naquele mercado. Como exemplos, no Brasil a gente pode citar a Magazine Luiza, a Vivara, a Intelbras, as lojas Renner, entre outros. Nos Estados Unidos a gente tem a Amazon, a Tesla, a Meta, a Adobe, enfim, várias empresas aí boas e que são empresas de crescimento. Algumas empresas de crescimento já possuem um market share muito grande, por exemplo a Amazon. Mas mesmo assim a gente vê pela postura da empresa que ela tende a continuar crescendo, porque ela sempre está lançando produtos novos, entrando em mercados novos, e isso faz com que ela possa se classificar também como uma empresa de crescimento, apesar do seu market share alto. Uma das principais marcas das empresas de crescimento é a sua incerteza em relação ao futuro. Isso porque elas são mais arriscadas, elas costumam se alavancar mais, elas costumam pegar mais empréstimo, fazer negócios mais arriscados. E apesar disso, muitas vezes elas são empresas caras, porque o mercado acredita que elas vão conseguir concretizar esse risco todo que elas tomaram em lucros no futuro. Ou seja, o mercado já precifica desde já um aumento dos lucros que só vai acontecer no futuro. E isso pode gerar algumas distorções em alguns fatores que a gente usa para analisar as empresas. Por exemplo, o preço sobre o lucro, o famoso PL. Se a gente for ver, o PL da Tesla é muito maior, 10 vezes maior do que o PL da GM, da General Motors. Apesar do lucro da GM ser muito maior, apesar dela já ser uma empresa tradicionalíssima, já estabelecida no mercado, o mercado acredita que a Tesla vai aumentar em muito nos próximos anos o seu lucro, vai aumentar o número de vendas e vai se tornar talvez até maior do que a GM. Por isso que hoje as ações da Tesla são negociadas a um valor muito acima, né, se a gente considerar essa questão, esse fator do PL, é um valor muito acima das ações da GM. E é lógico, se todo esse crescimento da Tesla se concretizar, no futuro as ações não devem variar tanto assim de preço, porque elas já tiveram uma variação muito grande agora, né, que seria o passado. Por outro lado, se esse lucro, se esse otimismo todo não se concretizar, é muito provável que haja uma queda abrupta das ações da Tesla. Mas o que acontece se uma dessas empresas, uma empresa de crescimento, daqui a 10, 20 ou 30 anos, completar o seu objetivo? Ou seja, começar a dominar o mercado, ter mais de 70% de market share, só dar ela naquele mercado. O que vai acontecer com ela? Bom, nesse caso, é razoável supor que vai haver uma diminuição da expectativa do crescimento daquela empresa. E com isso, o lucro, todo aquele lucro que a empresa pegava e revertia para o próprio negócio, revertia para o seu crescimento, vai meio que sobrar. Então, a consequência natural, o movimento natural da empresa vai ser distribuir esse lucro entre os acionistas na forma de dividendos. Ou seja, uma empresa de crescimento, quando alcança o patamar que era o seu objetivo alcançar naquele mercado, ela tende naturalmente a se transformar em uma empresa de dividendos. Bom, se as empresas de crescimento são aquelas que reinvestem grande parte dos seus lucros no próprio negócio para crescer, por outro lado, as empresas de dividendos são aquelas que tomam grande parte do seu lucro para redistribuir para os acionistas. Essa redistribuição é feita
através de juros sobre capital próprio, de dividendos ou até de recompra de ações. No geral, essas empresas de dividendos, elas já têm um market share muito grande, elas não têm muita perspectiva de crescer naquele mercado, já são empresas sólidas, bem estabelecidas, que tendem só a continuar, manter o seu negócio naquele patamar. Ou seja, elas não necessitam de grandes investimentos no próprio negócio, apenas um investimento moderado para manter aquilo que elas já conquistaram. Como exemplos, aqui no Brasil a gente pode citar normalmente os bancos, né? O Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, também a Vale, a Petrobras, a B3, são bons exemplos de empresas de dividendos. Nos Estados Unidos nós poderíamos citar a Coca-Cola, a Microsoft, a 3M, o McDonald's, enfim, tem várias empresas lá também que já são consolidadas no seu mercado e se tornaram empresas de dividendos, não buscam crescer mais tanto quanto antes. E repare que essa transformação de uma empresa de crescimento para uma empresa de dividendos, ela é uma transição que demora anos. Nenhuma empresa é 100% de crescimento no ano e no ano seguinte se torna uma empresa 100% de dividendos. Isso não acontece. Normalmente é uma transição longa e demorada. Isso tem acontecido, por exemplo, a gente está vendo isso acontecer com a Apple. A Apple sempre foi uma empresa de crescimento, sempre reinvestia todo o lucro que ela obtinha no próprio negócio. E atualmente a Apple já atingiu um market share de dominância praticamente em vários setores. Por exemplo, celular e tablet a Apple domina. Mas, lógico, ainda tem outros setores, ela ainda reinveste grande parte dos seus lucros para tentar crescer em outros setores também, angariar mais market share naqueles outros setores. Mas, recentemente, em 2012, a Apple começou a redistribuir os seus lucros na forma de dividendos. No início até beirava os 30%, agora está mais na faixa dos 15% de dividend yield, mas a gente consegue ver na Apple essa transição de uma empresa de crescimento começando a se tornar uma empresa de dividendos, mas sem perder aquele ímpeto de crescimento que ela sempre possuiu e continua tendo. E qual desse tipo de empresas é melhor? A resposta é que nenhum. São apenas tipos diferentes de empresas. Existem empresas boas e ruins, tanto de crescimento, quanto de dividendos, quanto em transição. Não é ser de crescimento ou de dividendo que vai fazer uma empresa ser boa ou ruim. Pelo contrário, são os fundamentos. Nós encontramos empresas muito boas, tanto de crescimento quanto de dividendos. O importante é o investidor saber que cada empresa vai cumprir um propósito diferente na carteira dele. E é importante ele balancear a carteira dele, tanto com empresas de crescimento, que por serem mais arriscadas, podem representar um boom patrimonial para ele no futuro, ou seja, dar uma aumentada na carteira dele que ele não imaginaria, tanto quanto empresas de dividendos, que são aquelas empresas mais sólidas, mais robustas e que não vão multiplicar por 10, por 20, por 100, mas vão permanecer ali se forem empresas boas, né, e vão ser uma fonte de renda para ele no futuro. De qualquer forma, saber essa diferença e saber analisar cada empresa de acordo com o seu tipo é fundamental para o investidor no longo prazo. Ele tem que saber que se ele colocou uma empresa de crescimento na carteira dele, ela pode até ter um payout baixo, distribuir um pouquinho de dividendos ou nenhum, mas ela precisa crescer. E da mesma forma, se ele colocou uma empresa de dividendos na carteira, ela pode até ter um crescimento que ele não esperava, mas ela precisa distribuir dividendos, ela precisa ser uma fonte de renda para ele no futuro, ele precisa contar com aquilo no futuro. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo no vídeo que eu respondo todo mundo depois. Tchau!